Antes de tudo, hoje eu tenho 32 anos de idade e quando tudo começou eu tinha 18 anos de idade. Eu nunca contei esse testemunho para ninguém em redes sociais, nem em igreja, nem nada. Mas agora, como eu iniciei este canal, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que mais pessoas escutem, mais pessoas vejam que realmente existe Deus, que realmente algo espiritual existe, e que a vida não é só isto aqui, que algo após isso aqui nos espera. E hoje eu tenho a certeza disso. E por que eu demorei tanto a compartilhar essa história, esse testemunho? Também não sei, eu não tinha pretensão nenhuma de falar sobre isto para as pessoas, até porque muitas das pessoas que escutam algo que elas não compreendem, que elas não entendem, elas acabam ridicularizando, e apenas algumas pessoas que realmente buscam a Deus, que buscam uma explicação do porquê estamos aqui ou para onde vamos, e que tiveram alguma experiência também parecida com a minha, que irão crer do que eu vou falar, que irão compreender do que eu vou dizer também. Hoje eu acredito em Deus e busco a cada dia melhorar, busco a cada dia obedecer cada vez mais as coisas da Bíblia, as coisas de Cristo, pois após o que aconteceu, é impossível eu dizer que não existe algo. Eu vou começar sem enrolação. Eu tinha 18 anos quando eu fui para uma igreja evangélica. Essa é uma igreja que a minha tia frequentava na época, e eu nunca me esqueço do que aconteceu lá. Assim que eu cheguei, antes de tudo eu era assim católico, mas entre aspas, não frequentava nada, não participava das missas nem nada, porque não acreditava, não achava que achava que tudo fosse algo inventado pelo homem, achava que tudo fosse uma cultura que viesse desde os tempos antigos, porque o ser humano precisa de algo para se apegar. Achava que tudo fosse uma religiosidade, algo criado pelos homens, e que na verdade Deus não existia, pois como Deus existiria, nada fazia sentido, pois como Deus existiria se eu nunca pude ver, apenas algumas pessoas que contaram que Deus de certa forma existia, mas eu nunca vi, nunca tive experiências de nada, nunca tinha tido algo para realmente comprovar que ele existe, pois para mim não fazia sentido você dizer que porque uma pessoa tem fé, simplesmente por ter fé, e não que ela viu nada, que ela presenciou nada. Mas resumindo a minha história com Deus, eu tinha 18 anos quando eu viajei e fui passar uns dias na casa da minha tia, e eles são pessoas evangélicas, os meus tios, e eles me convidaram para ir a um culto à igreja deles, e eu despretensiosamente acabei indo também, aceitei o convite, e a gente foi para a igreja. Era uma igrejazinha pequena, não era uma igreja dessas grandes, como tem por aí. E quando eu cheguei lá, no meio do culto, tinha um pastor, nunca vou me esquecer do nome desse pastor, nunca vou me esquecer do rosto dele, pois tudo partiu dessa experiência que eu tive com essa pessoa, esse pastor, o pastor Charles. E ele estava no meio do culto, tinha aquele negócio de o pastor ficar dizendo, o Espírito Santo está dizendo isso, está dizendo aquilo, e com várias pessoas. Eu estava lá atrás, na igreja, lá nos fundos, sem entender nada do que estava acontecendo aquilo. Antes de eu frequentar essa igreja, de participar desse culto, eu frequentava a igreja católica, mas uma vez perdida na vida, não era constantemente, não era algo que eu fosse praticante, e antes de tudo eu não acreditava em nada, essa era a verdade.
E vendo aquilo, eu acabei que duvidando também do que estava acontecendo, pois a gente via na televisão muita enganação, muita coisa que esses pastores aí, que até hoje ainda existe, né? Tem muita gente que realmente age de má fé, engana as pessoas, e muitas das vezes a própria pessoa está sendo enganada por algo que ela aprendeu que não condiz com a Bíblia. E essa pessoa, voltando aqui pro pastor Charles, estava lá falando várias coisas. Deus está mandando te dizer que vai acontecer isso, isso, isso na sua vida e tal, que é o Espírito Santo. E eu, dentro de mim, duvidando de tudo, dentro de mim, não crendo em nada daquilo que estava acontecendo. Chegou uma hora que chegou a me incomodar aquilo. E eu queria uma resposta, eu queria saber se realmente Deus existia, saber se realmente aquilo vinha de Deus, se aquele rapaz que estava ali falando aquelas coisas seria algo de Deus, assim como ele falava, como ele estava relatando. Então, eu em pensamento, eu sabia de uma coisa que estava na Bíblia, que eu já tinha ouvido falar em algum canto, não sei por onde, mas eu sabia que Deus, ele sabia do nosso pensamento, ele era onisciente, e que só ele sabia o que a gente estava pensando e o diabo não. Então eu tinha que fazer um teste para mim mesmo, sabendo que Deus iria responder e não a outra coisa, né? Então eu pensei comigo, ali vendo aquilo tudo acontecer ali naquela igreja pequena. Então eu vi comigo, Deus, em pensamento, tudo isso em pensamento. Deus, se o Senhor existe, se algo existe após aqui, e se esse rapaz que está ali na frente falando tudo aquilo para essas pessoas vem de ti, vem do Espírito Santo, assim como ele está falando, se algo é real, se tudo isso é real, e se o Senhor existe, isso eu falando em pensamento, no meu pensamento, tudo isso, essas palavras. Senhor, Senhor Deus, se o Senhor ele existe, e se aquele homem está falando a verdade, então eu peço que o Senhor, de alguma forma, fale comigo. Eu quero que ele, através dele, se do que ele está falando é verdade, que o Senhor fale comigo. Diga o que eu estou pensando agora. Diga tudo isso que eu estou imaginando no meu pensamento. Para que não seja coincidência, eu falei também que tinha que acontecer tudo naquela hora. Que quando eu parasse o meu pensamento, ele me chamasse lá na frente, que ele dissesse o que eu estava pensando, e só isso, era só o que eu queria. E quando eu calei meu pensamento, eu me lembro perfeitamente, como se fosse agora essa cena. Ele estava de costa e falando, né, as coisas lá que ele estava revelando para as pessoas e tal, dizendo que Deus estava falando. No momento ele se calou. No momento ele estava de costa virado para a parede lá no púlpito, e simplesmente ele se calou, silenciou-se e se virou. No momento que ele se virou, ele ainda calado, sério, ficou olhando para o fundo lá da igreja e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para falar, mas eu só vou falar quando essa pessoa se acusar. Ela sabe que eu estou falando com ela, porém eu vou esperar ela se acusar, essa pessoa. Bom, para mim isso aí também era alguma coisa que poderia ser combinado, né? Poderia ser uma coisa que, quando eu jogo uma coisa aqui, tem alguma pessoa com dor de cabeça aqui, tem alguma pessoa com gripe, muitas pessoas vão se manifestar, levantar a mão, porque o cara vai levar só pro lado de adivinhar, né? De adivinhar, falar uma coisa que muitas pessoas sentem. Então uma pessoa se acusa e ele sai como se tivesse Deus falando com aquela pessoa. E eu esperei, não fiquei na minha. Aí ele, olha, e ele tornou a falar: olha, essa pessoa, ela está lá no fundo da igreja, eu sei quem é ela,
eu vou apontar quem é ela, mas eu só vou apontar quando ela se acusar, vou dar mais uma chance para ela dizer que é ela. Muitas pessoas ficaram caladas, olhando uma para a outra, e nada de alguém se acusar na hora. Então, ele, pela terceira vez, ele disse: olha, essa pessoa está no fundo da igreja, ela sabe quem é ela agora, então levante sua mão. Eu sei quem é essa pessoa, eu não vou, se levantar a mão e não for ela, eu vou dizer. Então, umas 2 pessoas levantaram a mão, se eu não estou lembrado, e ele disse: não é você. Eu vou dizer logo quem é. Essa pessoa está atrás dessa outra pessoa que levantou a mão. Aí, quando a pessoa baixou a mão, a pessoa que estava na minha frente, olhou para mim, não tinha mais ninguém atrás de mim, eu era o último que estava ali. E então ele disse: vamos, vem aqui para frente. É você mesmo que eu estou falando. E as pessoas olhando uma para outra, eu ainda não tinha levantado a mão. Esperei ele apontar para mim, porque eu queria ter a certeza de que seria algo de Deus, né, e não pelo homem inventando alguma coisa. Então ele apontou, né, para mim, e uma pessoa que estava na minha frente acabou levantando a mão, e ele: não é você, é que está atrás de você. Vamos, levante sua mão que eu vou dizer quem é você. Então eu levantei minha mão e ele disse: é você, pode vir até aqui à frente. Assim como eu tinha pensado, né, a primeira coisa que eu queria era que ele me chamasse lá na frente. E então eu fui lá na frente. Aí quando de repente ele não disse mais nada, só olhou para mim com aquele olhar bem sério, aquele olhar bem fixo nos meus olhos, e poderia ter dito qualquer outra coisa. Poderia ter dito: Deus está mandando te dizer isso ou aquilo, mas eu não queria que fosse assim. Era como se estivesse no meu pensamento. E no meu pensamento eu tinha duvidado de tudo. E ele olhou seriamente para mim e só falou isso: você não estava acreditando, né? E era o que eu queria escutar. Eu realmente pensei isso, eu pensei que eu queria que ele me dissesse isso. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, mas não, foi como eu pensei. Eu queria que ele me chamasse lá na frente, queria que ele dissesse o que eu estava pensando, e ele disse. Era exatamente isso, eu não estava crendo e no que estava acontecendo ali, né? Queria que Deus me revelasse, se revelasse para mim dessa forma, e Deus acabou que se revelando. Não estou aqui aconselhando alguém fazer desafiar Deus, porque pelo que eu estou falando aqui, tentar a Deus, né? A Bíblia diz pra gente não tentar a Deus, para que Deus prove alguma coisa para nós. Eu fiz isso, foi algo que aconteceu comigo, e após isso seria muita coincidência, né, eu dizer que algo não existia. A igreja tinha mais ou menos umas 100 pessoas ali naquela igreja, e ele poderia ter apontado para qualquer outra pessoa e ter falado e ter continuado o que ele estava falando, né, entregando ali revelações da vida das pessoas, e ter dito pra mim qualquer outra coisa aleatória, mas disse exatamente o que eu queria dizer, disse exatamente o que eu tava duvidando. Eu falei pra Deus que pra não ser coincidência tinha que ser algo instantâneo, tinha que ser naquela hora que eu calasse meu pensamento e ele falasse somente comigo. E isso aconteceu. E Deus realmente, não só isso, mas muitas outras coisas na minha vida já aconteceram, que eu vou acabar compartilhando aqui nesse canal posteriormente. E peço a você que se essa história, se esse testemunho de alguma forma te impactou, te fez também acreditar em algo mais, eu não tenho pretensão nenhuma de querer provar nada para ninguém, eu não tenho pretensão nenhuma de querer que as pessoas acreditem em mim ou não. Foi o que aconteceu comigo. Eu só sei que aconteceu isso comigo. E se de alguma forma essa história, esse testemunho foi edificante de alguma forma para você,
Se já aconteceu algo com você parecido também, eu tenho certeza que muitas pessoas Deus acaba se revelando e aí fazendo algo diferente na vida dessas pessoas também, que fazem elas crerem de verdade que existe algo posterior a tudo isso aqui, que existe algo após essa vida também. E eu peço que você compartilhe, que você curta, que você comente também aqui embaixo a sua história, o seu testemunho, a sua experiência com Deus. Se você também quiser, você pode estar enviando para nós no nosso contato também, tem o nosso e-mail aí, Fatos de Deus. Envia para nós o seu testemunho, eu vou contar aqui também nesse canal o seu testemunho. E até mais, que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua vida, a toda a sua família. Até mais.